Sob nossos pés existem segredos escondidos há séculos, alguns dos quais ainda aguardam para serem descobertos. Neste vídeo, exploraremos 15 das descobertas mais surpreendentes já encontradas subterrâneas, desde tesouros valiosos até guerreiros sepultados. Prepare-se para uma jornada emocionante no desconhecido, onde cada achado revela um pedaço fascinante do nosso passado. Vamos começar? Número 15. Em 26 de novembro de 1992, Eric Laws, um homem determinado a encontrar seu martelo perdido, dirigiu-se a um campo na vila de Hoxne, perto de Suffolk, munido de um detector de metais, um presente de aposentadoria. Vasculhando o campo, o detector acusou um sinal forte. Pensando ter encontrado um grande pedaço de metal, Laws começou a cavar, apenas para descobrir algo incrivelmente valioso. Entre a terra, misturados com ouro, havia moedas de prata. Percebendo a magnitude de sua descoberta, ele interrompeu a escavação e contatou as autoridades. A sociedade arqueológica local foi chamada e, no dia seguinte, escavou o local de forma discreta. O tesouro, contendo 60 quilos de objetos de ouro e prata, incluindo 15.234 moedas romanas, dezenas de colheres de prata e 200 objetos de ouro, foi transportado para um local seguro para análise. Por sua incrível descoberta, Laws recebeu do governo britânico uma recompensa de 1.750.000 libras, além de elogios por preservar o tesouro intacto. Os arqueólogos envolvidos também foram recompensados, tornando esta descoberta uma das maiores e mais recentes encontradas na Grã-Bretanha. Número 14. Buffy Bailey e seu marido Ian, usando seu detector de metais em um campo perto de York, Inglaterra, esperavam encontrar algo pequeno, talvez uma etiqueta de orelha de ovelha ou uma aba de lata. No entanto, descobriram um objeto pequeno e dourado, pesando menos que 28 gramas e medindo cerca de 1,5 centímetros de comprimento. O artefato, em forma de livro e possivelmente datado do século XV, era feito de ouro de 22 ou 24 quilates. Nas páginas abertas do livro, havia representações de vários santos, incluindo São Leonardo e Margarida. Historiadores acreditam que o livro pertencia a um parente do rei inglês Ricardo III, possivelmente sua esposa Anna Neville, que o teria usado durante a gravidez e o parto. Avaliado em cerca de $130.000, o livro é um achado de valor inestimável, tanto monetário quanto histórico, remontando a uma época em que apenas a nobreza tinha permissão para portar ouro. Número 13. Se há um lugar que historiadores ainda lamentam, é sem dúvida a Grande Biblioteca de Alexandria. Esse antigo estabelecimento continha milhares de manuscritos que poderiam ter revelado segredos do mundo antigo, mas infelizmente foi destruída. Contudo, você sabia que existe outra biblioteca significativa que remonta a aproximadamente 2.600 anos atrás? Esta é a Biblioteca Real de Assurbanipal, também conhecida como a primeira biblioteca do mundo, ou a mais antiga biblioteca real preservada. Descoberta por arqueólogos escavando no local de Nínive, atual Iraque, esta biblioteca contém mais de 30.000 tábuas e fragmentos de argila, escritos em escrita cuneiforme. Ela abrange uma ampla gama de assuntos, desde registros governamentais até literatura. Assurbanipal, frequentemente considerado o último grande governante do Império Neo-Assírio, reinou de 668 a 627 a.C. Não é de se admirar que a biblioteca que leva seu nome fosse digna de um rei. A maioria de Nínive foi queimada por volta de 612 a.C., e todos os livros de papel foram destruídos pelo fogo, mas as tábuas de argila não eram tão frágeis. Em vez de queimarem, as tábuas permaneceram intactas, até mesmo reforçadas e endurecidas pelo fogo. Até hoje, essas tábuas de argila estão entre os registros mais bem preservados da história da Mesopotâmia. Antes da descoberta da biblioteca, tudo o que sabíamos sobre a antiga Assíria vinha da Bíblia ou de relatos anedóticos. No entanto, a descoberta dessas tábuas antigas mudou o que sabíamos sobre essa cultura. Hoje, a maioria das informações que temos sobre a cultura mesopotâmica vem dessas tábuas. A descoberta dessas múmias, compostas por partes de diferentes indivíduos na ilha de South Uist, oferece uma visão única das práticas funerárias e crenças espirituais do período neolítico na Escócia. A complexidade dos enterros e a natureza cuidadosa da composição das múmias sugerem um entendimento sofisticado da morte, e talvez até uma forma de veneração ou memória ancestral. Essas práticas podem lançar luz sobre as crenças religiosas e sociais da época. Número 12. Múmias de Frankenstein. Há muitos rituais que nossos ancestrais praticavam e que ainda não compreendemos.
Quando arqueólogos descobriram os restos de 6 pessoas em um pântano escocês de 3.000 anos, não esperavam que vários dos corpos fossem compostos por partes de diferentes indivíduos. Essas chamadas múmias de Frankenstein foram descobertas há mais de uma década em uma vila pré-histórica na ilha de South Uist, na costa da Escócia. O que inicialmente pensaram ser um esqueleto feminino revelou-se uma combinação macabra de restos mortais, onde a mandíbula, crânio, braço e perna não correspondiam ao restante do corpo e cada parte era de uma pessoa diferente. Além disso, os restos mortais descobertos no pântano não eram da mesma família. O mais surpreendente foi que alguns dos restos pertenciam a pessoas muito mais velhas que os outros. Por exemplo, um dos esqueletos masculinos era pelo menos um século mais antigo que os outros, mas não foi enterrado até séculos depois. Os especialistas acreditam que isso era parte de um ritual dos primeiros colonizadores na Escócia, uma maneira de conectar suas famílias de uma geração para outra. É um ritual nobre, mas compreensível o espanto dos arqueólogos ao descobri-lo. A descoberta dessas múmias compostas por partes de diferentes indivíduos na ilha de South Uist oferece uma visão única das práticas funerárias e crenças espirituais do período neolítico na Escócia. A complexidade dos enterros e a natureza cuidadosa da composição das múmias sugerem um entendimento sofisticado da morte, e talvez até uma forma de veneração ou memória ancestral. Essas práticas podem lançar luz sobre as crenças religiosas e sociais da época. Número 11. Há 34.000 anos atrás, nossos antepassados viviam como caçadores-coletores. A vida era dura e cada segundo crucial para a sobrevivência, mas eles valorizavam os mortos tanto quanto nós hoje. Arqueólogos ficaram perplexos ao descobrir 2 meninos enterrados nos arredores de Vladimir, na Rússia. Os meninos, estimados ter entre 10 e 12 anos, foram sepultados cabeça com cabeça em um longo túmulo, cobertos por riquezas. No interior de seu caixão, encontraram não menos que 10.000 contas de marfim de mamute, 20 braceletes, 16 lanças de marfim de mamute, chifres de veado, ossos de bezerro e 300 dentes de castor. Para as pessoas de 34.000 anos atrás, esses artefatos eram incrivelmente preciosos. Enterrá-los com os mortos significava um grande respeito para com os membros da família. Arqueólogos acreditam que isso era normal na época, mas uma segunda descoberta sugeriu o contrário. Perto do túmulo dos 2 meninos estavam os restos de um homem de cerca de 40 anos, com muito menos tesouros em seu túmulo. Além disso, parecia que os 2 meninos nasceram com deficiências. Isso mostra que nossos antepassados não discriminavam pessoas nascidas diferentes. Este não é o único enterro em que deficientes foram tratados como realeza. Há outros sítios de sepultamento de pessoas com deficiências que eram muito mais extravagantes do que os de pessoas comuns, uma prática comum no período Paleolítico Superior. Esta descoberta na Rússia fornece evidências de que, mesmo em tempos pré-históricos, algumas sociedades tratavam indivíduos com deficiência com grande respeito e honra. O enterro luxuoso dessas crianças sugere que eles eram valorizados pela comunidade, independentemente de suas condições físicas. Isso desafia as noções anteriores de que as sociedades antigas sempre viam a deficiência como um fardo ou uma maldição. Este achado é uma janela importante para entender como as diferenças eram percebidas e aceitas em culturas ancestrais. Número 10. Maternidade medieval. Em um túmulo medieval perto de Bolonha, Itália, foi encontrada uma sepultura curiosa. Os restos pertenciam a uma mulher grávida ferida que viveu entre os séculos 7 e 8 depois de Cristo. Seu túmulo foi descoberto e escavado em 2010, e os pesquisadores ficaram perplexos com o que viram. A mulher apresentava um trauma óbvio na cabeça, mas o que tornou seu túmulo trágico foi o pequeno esqueleto entre suas pernas. O nascimento do caixão, também conhecido como extrusão fetal pós-morte, é um fenômeno discutível. Simplesmente é quando uma mulher grávida falecida expulsa seu bebê após a morte. Na maioria dos casos, o feto é expulso, mas há relatos anedóticos de nascimentos de caixão em que a criança estava viva. Segundo os arqueólogos, a mulher estava grávida de cerca de 38 semanas quando morreu, e a cabeça do bebê já estava posicionada abaixo da cavidade pélvica da mulher, indicando que ela estava próxima de dar à luz. Teoricamente, o colo do útero de uma mulher não deve relaxar após a morte, o que significa que o bebê ainda deveria permanecer dentro. No entanto, especialistas teorizam que o acúmulo de gás pode causar a expulsão do feto morto do corpo da mãe falecida.
Número 9. Lucy, também conhecida como AL-288-1, é uma coleção de centenas de ossos fossilizados que compõem 40% de uma fêmea de Australopithecus afarensis, um de nossos ancestrais que viveu há mais de 3 milhões de anos. Lucy era uma parente distante do homem moderno, estando muitos degraus abaixo de nós na escada da evolução. Diferente de nossos predecessores mais recentes, Lucy se parecia mais com um macaco do que com um humano moderno, com braços longos e pendentes, mas possuía ossos pélvicos, coluna, pés e pernas que quase se assemelham com os humanos. Quando seus ossos foram descobertos em 1974 na Etiópia, o mundo inteiro ficou perplexo. Afinal, sua descoberta nos permitiu aprender mais sobre nossos ancestrais, tornando possível traçar como evoluímos. Esta descoberta revolucionou nosso entendimento da evolução humana. Lucy é um dos fósseis de hominídeos mais completos e antigos já encontrados, pertencendo à espécie Australopithecus afarensis. Sua estrutura óssea sugere que ela andava ereta, um traço crucial na evolução humana. A descoberta de Lucy forneceu evidências cruciais para entender como os humanos primitivos se moviam e viviam, destacando a transição da locomoção quadrúpede para a bipedal. Número 8. Túmulos de Notre Dame. Em dezembro de 2022, arqueólogos anunciaram a descoberta de 2 sarcófagos de chumbo enterrados sob a icônica Catedral de Notre Dame. Após uma análise cuidadosa do primeiro sarcófago, descobriram que ele continha os restos de um alto sacerdote que morreu em 1710. A causa da morte foi surpreendente. Os especialistas concluíram que o sacerdote morreu após viver uma vida sedentária. O ocupante do segundo sarcófago pode permanecer não identificado. Com base em seu local de sepultamento, ele pode ter sido um nobre jovem e rico do século XIV. Escavações futuras sob a catedral podem revelar mais descobertas históricas. Número 7. Cerveja de 9.000 anos. Você teria coragem de experimentar uma bebida alcoólica enterrada parcialmente sob a terra por 9.000 anos? Recentemente, arqueólogos no sudeste da China descobriram resíduos de cerveja em vasos e sedimentos antigos, datando da era neolítica. Perto do álcool estavam 2 esqueletos, sugerindo que seus parentes visitavam seus túmulos e deixavam álcool para homenageá-los. Após analisar os resíduos, os especialistas concluíram que a bebida alcoólica era feita de arroz fermentado, especificamente um grão chamado lágrimas de Job. Diferente do álcool que bebemos hoje, esta cerveja antiga tinha uma cor turva e um sabor levemente doce. Os arqueólogos esperam descobrir mais dessa antiga bebida enquanto continuam a escavação do local. O que é estranho, porém, é como as pessoas faziam o molde usado para fermentar a cerveja há 9.000 anos. Os cientistas ainda não têm certeza se as pessoas do assentamento notaram acidentalmente que o arroz deixado para trás ficava mofado e mais doce, ou se obtiveram conhecimento sobre como criar álcool em outro lugar. Este achado revela aspectos fascinantes da história antiga da fermentação e do consumo de álcool. A descoberta sugere que a produção de álcool já era uma prática estabelecida durante a Era Neolítica, indicando sua importância social e cultural. A cerveja feita de arroz e lágrimas de Job mostra que os antigos chineses tinham conhecimentos avançados de fermentação, que provavelmente desempenhavam um papel significativo em rituais e na vida cotidiana. Número 6. Manteiga de 2.000 anos. Falando de alimentos antigos, deixe-me contar sobre esta incrível descoberta. Recentemente, arqueólogos encontraram um enorme pedaço de manteiga estimado em 2.000 anos. Embora não seja o pedaço mais antigo de manteiga já encontrado, em 2013, manteiga de 5.000 anos foi descoberta enterrada em uma caixa. Ainda assim, foi uma descoberta impressionante. O pedaço de manteiga foi descoberto acidentalmente por um cortador de turfa, que extraía combustível. Naturalmente, o homem ficou surpreso não apenas pelo que encontrou, mas também pelo cheiro. Segundo historiadores, as pessoas tratavam os pântanos como um grande freezer natural, com a temperatura, acidez e níveis de oxigênio certos para manter os alimentos seguros. Isso também se aplica a corpos humanos. A manteiga de 2.000 anos encontrada no pântano era teoricamente ainda comestível. No entanto, nenhum dos pesquisadores foi corajoso o suficiente para consumi-la. A descoberta de manteiga antiga em turfeiras na Irlanda e outras regiões mostra como nossos ancestrais utilizavam métodos naturais para preservar alimentos. Os pântanos, com baixo teor de oxigênio e alta acidez, criavam condições ideais para a conservação.
Essas descobertas ajudam a entender as práticas de armazenamento de alimentos da época e lançam luz sobre as dietas e a vida cotidiana das populações antigas. Número 5. A previsão de Dorothy Eady. Você acredita em reencarnação? Independentemente da sua resposta, provavelmente ficará fascinado pela história de Dorothy Eady. Nascida em janeiro de 1904 em uma família feliz, Dorothy era uma criança de olhos brilhantes, naturalmente curiosa sobre tudo ao seu redor. Porém, sua vida foi curta, ou pelo menos foi o que seus pais inicialmente acreditaram. Dorothy foi declarada morta após cair de uma longa e sinuosa escadaria, mas horas depois foi encontrada ereta e inquieta em sua cama. Após o acidente, a atitude e o comportamento de Dorothy mudaram. Quando a família visitou o Museu Britânico em 1908, seus pais notaram que Dorothy prestava atenção particular para os artefatos egípcios. Ela se sentou perto de uma das múmias preservadas e implorou que seus pais deixassem ela ficar lá, pois queria estar com seu povo. Ela até se ajoelhou para beijar os pés de uma das estátuas, o que naturalmente causou espanto. Após visitarem o museu, Dorothy teve um sonho em que estava em um jardim desconhecido, mas que lhe parecia familiar. Quando viu uma foto do Egito e do templo de Seti I, insistiu que era onde ela pertencia. Seus sonhos tornaram-se mais vívidos, levando-a a concluir que viveu no Egito Antigo em uma vida passada e era a reencarnação de uma sacerdotisa egípcia. Em vez de descartar seus sonhos, ela foi para o Cairo, Egito, onde se casou com um egípcio. Apesar do ceticismo e desdém, Dorothy, agora conhecida como Seti, fez previsões surpreendentes em seus sonhos, descrevendo detalhes sobre o Antigo Egito que nunca foram conhecidos antes. Ela até indicou um local no templo de Seti I, onde, após escavações, encontraram os restos de um magnífico jardim, algo que ela havia visto em seus sonhos. Suas previsões e descrições precisas fizeram com que arqueólogos americanos a respeitassem, solidificando sua reputação como uma fonte valiosa de informações sobre o Antigo Egito. A história de Dorothy Eady é fascinante tanto do ponto de vista histórico quanto psicológico. Após seu acidente e subsequente mudança de comportamento, Dorothy dedicou sua vida ao estudo do Egito Antigo. Sua alegação de ser a reencarnação de uma sacerdotisa egípcia e seu conhecimento íntimo sobre o templo de Seti I, que ela afirmava nunca ter visto antes, desafiaram as explicações convencionais. As informações precisas que ela forneceu sobre locais e práticas do Egito Antigo, que mais tarde foram verificadas por arqueólogos, tornam seu caso um dos mais intrigantes e misteriosos relacionados à memória de vidas passadas. Agora é hora do tópico de hoje. Ver pessoas mortas é normal para arqueólogos e cientistas, já que lidam quase diariamente com corpos e restos mortais. Eles são responsáveis por examinar corpos mortos para aprender mais sobre nosso passado. Mesmo assim, algumas descobertas ainda os surpreendem. Muitas pessoas ficam perplexas ao ver os restos na cripta dos capuchinhos pela primeira vez. As múmias capuchinhas não são novidade, mas uma foto recentemente divulgada chocou pessoas ao redor do mundo. Quem não se assustaria ao ver várias múmias deitadas no chão? A cripta dos capuchinhos é um pequeno espaço sob uma igreja em Roma, Itália. Visitantes de todo o mundo viajam a Roma apenas para vislumbrar esta atração macabra. A cripta subterrânea contém 3.700 corpos de frades capuchinhos enterrados pela ordem em 1631. Os frades chegaram à igreja trazendo 300 carroças de frades falecidos anteriormente. Desde então, os restos daqueles na ordem foram mantidos na cripta dos capuchinhos, e alguns dos esqueletos mais antigos foram desmontados e transformados em ornamentos. Definitivamente, esta atração não é para os fracos de coração. Você teria coragem de visitar a cripta? Como sempre, comente abaixo com a hashtag de hoje e nos deixe saber sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Com isso dito, vamos continuar com os tópicos. Número 4. Os pergaminhos do Mar Morto. Entre 1946 e 1947, vários adolescentes que cuidavam de cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Qumran, na margem noroeste do Mar Morto, se depararam com uma caverna estranha que nunca haviam explorado antes. Um dos jovens pastores decidiu atirar uma pedra no lado de um penhasco e inesperadamente ouviram o som de algo quebrando. Confusos, os jovens pastores exploraram a área e lá descobriram grandes jarros de barro, couro e pergaminhos.
Só mais tarde, os arqueólogos começaram a inspecionar a área e descobriram milhares de fragmentos de pergaminho, que juntos formavam entre 800 a 900 manuscritos. Infelizmente, alguns dos pergaminhos do Mar Morto foram vendidos ilegalmente, antes de os arqueólogos poderem assegurar tudo, e assim, alguns pergaminhos foram levados para os Estados Unidos sem conhecimento. Os pergaminhos do Mar Morto continham histórias e passagens da Bíblia. Não há muito mistério em torno do conteúdo, mas a origem dos manuscritos permanece envolta em segredo. Ainda hoje não temos certeza sobre a identidade do autor dos pergaminhos. O que torna os pergaminhos intrigantes é um manuscrito conhecido como o Pergaminho de Cobre. Em vez de passagens e histórias da Bíblia, ele contém um mapa do tesouro antigo que lista dezenas de esconderijos de ouro e prata. Escrito em hebraico e grego, com símbolos gravados em placas de metal, o Pergaminho de Cobre indica 64 locais de esconderijos subterrâneos em Israel, contendo tesouros preciosos escondidos do resto do mundo. Décadas se passaram desde que os pergaminhos foram recuperados, mas até hoje nenhum dos tesouros foi encontrado. Esses antigos textos, encontrados em Qumran, perto do Mar Morto, são uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Além de conterem textos bíblicos, os pergaminhos incluem escrituras religiosas desconhecidas, regras de comunidades e comentários sobre textos canônicos. Eles oferecem uma visão única da diversidade do judaísmo antigo e do contexto em que o cristianismo primitivo surgiu. O Pergaminho de Cobre, particularmente, é intrigante porque se desvia dos textos religiosos e históricos, listando tesouros escondidos que nunca foram encontrados, adicionando um elemento de mistério e aventura à história. Número 3. Pingente precioso descoberto por um jovem de 4 anos. Às vezes coisas inesperadas acontecem nos momentos mais inesperados. Quando o jovem caçador de tesouros James Hyatt pediu ao pai para usar o detector de metais, ele não esperava ouvir o som familiar do aparelho, indicando que havia encontrado algo sob o solo. No entanto, no momento em que segurou o detector de metais e começou a se mover, ele e seu pai ouviram um forte zumbido. Eles começaram a cavar alguns centímetros no solo. A dupla pai e filho não esperava muito, afinal estavam apenas usando casualmente o detector de metais. Mas em vez de lixo, eles descobriram um medalhão feito principalmente de ouro com a imagem da Virgem Maria gravada. Estima-se que o pingente de ouro date do século XVI, e sua idade e conteúdo facilmente lhe dão um preço impressionante de cerca de 2 milhões de dólares. Segundo a lei do continente, se o pingente fosse vendido, o dinheiro seria dividido entre a pessoa que o encontrou e o proprietário do terreno. Certamente o jovem James nunca esquecerá sua magnífica descoberta. Número 2. O Martelo de Londres. Este martelo encerrado em pedra pode não parecer o artefato mais intrigante já descoberto, mas é um achado arqueológico misterioso que confunde os pesquisadores até hoje. Max e Emma Hahn descobriram o Martelo de Londres durante um dia de verão em 1936, enquanto caminhavam ao longo do Red Creek, perto da comunidade de London, Texas. Eles notaram um pedaço único de madeira que sobressaía de uma pedra. Sua curiosidade os levou a puxá-lo para fora, e foi quando perceberam que um martelo de ferro com cabo de madeira estava dentro da rocha o tempo todo. Um senhor chamado Carl Bogg comprou o artefato do casal e começou a examiná-lo. O martelo tinha 15 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, composto principalmente de ferro, com traços de cloro e enxofre. Esperava-se que o martelo estivesse coberto de ferrugem após décadas exposto aos elementos, mas surpreendentemente não estava. Isso levou muitos a afirmar que o martelo era a evidência de uma mistura única de metalurgia desenvolvida milhões de anos atrás. Um relatório de 1985 anunciou que o martelo dentro da rocha tinha entre 400 a 500 milhões de anos. Mas vários especialistas não estavam completamente convencidos. O debate sobre a origem do martelo começou quando foi descoberto. Embora alguns especialistas afirmem que o martelo foi feito milhões de anos atrás, isso não faz sentido se considerarmos o que sabemos sobre a história da humanidade. Afinal, o homem supostamente existiu há apenas alguns milhões de anos. A rocha onde o martelo foi encontrado indiscutivelmente data de milhões de anos atrás, mas se o martelo estava dentro da rocha desde o início, é debatível. A única maneira de determinar verdadeiramente a idade do martelo seria através da datação por carbono 14 do cabo de madeira, mas infelizmente Ball, o proprietário do martelo, ainda não autorizou o procedimento. Este artefato é um exemplo clássico de um UPART,
Out of Place Artifact. Um objeto encontrado em um contexto arqueológico que desafia a cronologia histórica convencional. O martelo, encontrado em uma rocha com milhões de anos, gera debates sobre anacronismo e tecnologia antiga. Seu estado de conservação desafia as expectativas sobre a corrosão do ferro, levantando questões sobre as técnicas de metalurgia antigas e desconhecidas. Número 1. Guerreiros enterrados vivos. Em janeiro de 2022, pesquisadores anunciaram que descobriram algo intrigante na China, em um complexo de um sítio arqueológico na cidade de Yanxi, província de Henan. São túmulos de 3.000 anos de um clã abastado. O complexo de 24 túmulos foi descoberto a menos de 3 quilômetros do sítio arqueológico do Patrimônio Mundial da Unesco de Yinshu, datando de 1600 a.C. a 1046 a.C., durante a dinastia Shang, uma das mais antigas registradas no país. Entre o complexo, foram encontradas várias fossas com carros de guerra, restos esqueléticos de cavalos, artefatos de ouro e bronze e mais. Os arqueólogos também descobriram os restos de guerreiros e cavalos de guerra, mas após análise, descobriram algo perturbador. O túmulo pertencia a um clã proeminente da época, e seu status era suficiente para que enterrassem seus servos e cavaleiros vivos. O sacrifício humano é parte normal de muitas culturas do mundo, mas isso não torna menos aterrorizante descobrir exemplos reais disso no passado. Os estudiosos acreditam que o suicídio ritual de servos e cavaleiros era comum durante a dinastia Shang. Esta descoberta mostra quão influentes e poderosos os proprietários de carros de guerra eram na China antiga. A maioria de nós não consegue imaginar ser enterrado vivo, mas se você nascesse como um plebeu servindo a um mestre de alta posição no passado, não teria escolha a não ser aceitar esse destino cruel. Esta descoberta na dinastia Shang revela práticas de sacrifício humano na China antiga. O ritual de enterrar servos e cavaleiros vivos com membros importantes de um clã reflete crenças e práticas culturais complexas sobre a morte e o além. Esses rituais indicam não apenas a estrutura social e as crenças religiosas da época, mas também mostram como a morte e a vida após a morte eram percebidas, onde o status social se estendia além da morte. O que você acha dessas descobertas incríveis? Qual delas mais te intrigou? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Confira também nosso outro conteúdo interessante que está aparecendo na tela agora. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se.